Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para esse subsídio teológico. Você que quer saber um pouco mais da nossa lição da cidade de Blumenau, da Escola Bíblica, da Assembleia de Deus, ou você que vai lecionar. Se você usar alguma coisa do que nós falarmos aqui, eu ficarei muito feliz. Se não, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. A lição deste trimestre, todos por um pleno avivamento. A palavra pleno quer dizer completo, tá? E a lição de hoje, que eu vou falar alguma coisa aqui, o Espírito Santo, o promotor do avivamento. E realmente, todo avivamento, ele é movido, é promovido pelo Espírito Santo. Como o comentarista, aqui o escritor da lição já diz na introdução, que existem avivamentos feitos por artifícios humanos que acabam logo passa, como uma palestra, logo passa, tem um efeito apenas muito curto, muito temporário. Há os moveres de Deus, onde um pregador, um conferencista, um homem de Deus prega, e realmente a congregação, a comunidade de fé, aquele povo ali que ouve aquela palavra, realmente é tocado por Deus. Não podemos dizer necessariamente que é um avivamento, mas houve um mover de Deus, com certeza. Porque avivamento é uma coisa muito mais profunda, os efeitos são muito mais duradouros, ok? Então, realmente, artifícios humanos passam logo, e quando vem de Deus, realmente acontece coisas extraordinárias, e o resultado é por muito tempo. Aqui até o escritor da lição, ele fala que a palavra avivamento caiu de certa forma, em desgaste, porque qualquer coisa que acontecia falavam que era um avivamento. Eu vejo dois pontos aqui. Pessoas querendo trazer a glória para si, e também, outra questão, outro ponto, as pessoas querem tanto algo de Deus, que qualquer coisa que acontece, elas dizem que é um avivamento. De tanto que elas querem realmente algo mais profundo de Deus. A parte 1, que o comentarista, o escritor, dividiu em duas partes. A primeira parte da parte 1, a descida do Espírito Santo, que se encontra ali em Atos capítulo 2, né? Ele diz que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, ali o texto bíblico de Atos capítulo 2, quando veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso. Não veio um vento, veio um som como de um vento, tá? E a minha Bíblia, da João Ferreira de Almeida, e várias Bíblias, né, tem na epígrafe a descida do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito, isso está nas Bíblias, a descida, mas o texto não diz que ele desceu, não diz, porque se você ler João capítulo 20, versículo, deixa eu ver aqui, 22, Jesus já havia ressuscitado e estava ali com os discípulos, chegou aos discípulos e disse: recebam o Espírito Santo, e assoprou para eles. João capítulo 20, versículo 22. Então eles não receberam o Espírito Santo em Atos capítulo 2, receberam o Espírito Santo quando Jesus ainda estava na terra, está entendendo? Então ali quando a epígrafe diz a descida do Espírito Santo, na verdade ele não desceu, ele já estava aqui, ele sempre esteve na terra, ele agia no Velho Testamento através dos profetas, ok? Dos reis e dos sacerdotes, amém? Agora não, agora com a nova aliança ele age em todos e sem medida, ok? Então ele já estava nos discípulos, já estava naquelas pessoas ali, tá entendendo? Então não foi uma descida, uma chegada, ele já estava ali, ele apenas manifestou o seu poder na vida dos discípulos e consequentemente em todas as pessoas que estavam ali, essas 120 pessoas que estavam ali. Então, mas foi o momento que o Espírito Santo manifestou o seu poder na vida daquelas pessoas. E a parte 2 da parte 1, o escritor usa o exemplo do avivamento de País de Gales, dizendo que o Espírito Santo ele vem quando nós menos esperamos, de uma forma imprevisível. É verdade, por mais que a gente busque, ele vai vir no momento que nós não prevemos. Mas não podemos pensar que esse momento que ele não prevê, isso pode nos tornar acomodados. Não, Deus vem quando Ele quer. O Espírito Santo vai promover o avivamento quando Ele quer.
aí nos acomodamos. Não, a nossa parte é buscar, como diz lá em Tiago, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Buscar-me-eis, Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então a nossa parte é buscar. Vai ser um momento que a gente não espera, sim, mas a gente vai estar fazendo porque sabendo que ele vai vir. Todo grande avivamento começou porque as pessoas sabiam que se eles buscassem a Deus, o Espírito Santo viria. Aqui ele usa o exemplo de País de Gales, quando Evan Roberts, um jovem que estava no seminário, e Deus falou para ele sair do seminário, porque ele teve uma visão com a juventude dele, sair do seminário. Isso não foi assim, teve a visão e saiu, não. Ele ficou relutando por vários dias, e quando chegou lá na casa da sua família, ele disse: o que estás fazendo aqui? Então ele foi lá no culto, e ele pegou, começou a pregar, e houve ali um grande avivamento. Ele trouxe, através dele, Deus derramou o seu poder ali, ok? Então Evan Roberts foi o vaso, foi a pessoa que Deus escolheu para trazer o avivamento no país de Gales em 1904. Foi algo tremendo, isso contagiou toda aquela nação. Pessoas vieram de várias partes do mundo para ver o que estava acontecendo ali, para levar aquele avivamento para o seu país. Então foi imprevisível? Foi, concordo, mas eles sabiam que ele viria. Está entendendo? Então se nós buscarmos o avivamento pelo Espírito Santo, ele está aqui na terra para isso. Está entendendo? E tem uma coisa, irmãos, olha aqui, muitas pessoas dizem, muitas não, algumas, né? Algumas pessoas dizem que Deus vai enviar o grande avivamento antes da volta de Jesus. Irmãos, Deus não vai enviar o grande avivamento antes da volta de Jesus. O avivamento já está aqui, é o Espírito Santo de Deus, como o comentarista falou aqui, é o promotor do avivamento. Então o avivamento vai acontecer quando nós buscarmos o Espírito Santo. Você vai começar a buscar com o coração, crendo que ele vai descer, que ele vai se manifestar, vai. Então vai ser imprevisível, você vai começar a buscar, será que ele vem hoje, será que ele vem amanhã, depois da manhã, não sei, mas que ele vai vir, ele vai vir. É imprevisível, dia e hora sim, mas a certeza que ele vem é real, está entendendo? Então não vamos esperar que Deus mande um grande avivamento. Deus não vai mandar, ele está aqui, é o Espírito Santo de Deus. Evan Roberts sabia disso, por isso que ele foi buscar o Espírito Santo e trouxe aquela mensagem para aquele povo ali, e houve aquele grande derramamento. Foi imprevisível? Foi, não foi no primeiro dia, mas ele sabia que se eles continuassem buscando, ele ia se manifestar. Está entendendo? Então não fique parado achando que Deus vai fazer quando Ele quer, que está na agenda de Deus. Não, irmão, comece a buscar, ok? Parte 2 da lição que nós estamos comentando: os dons do Espírito Santo a serviço do avivamento. Bom, isso é verdade. A parte 1 da parte 2: dons são manifestos no avivamento. Os 9 dons do Espírito Santo, tremendo. 1 Coríntios capítulo 13, os 9 dons do Espírito Santo. Esses dons estão aí para todos, claro, Deus tem um dom certo para cada pessoa, conforme Ele escolheu na eternidade. Lá em 1 Coríntios 13, capítulo 13, ali o último versículo diz, não é o último versículo, mas capítulo 13, verso 13, vamos olhar aqui, 1 Coríntios, desculpa irmão, 12, não é 13 não, 12 e 11, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo é que dá para cada um. Então quando há avivamento, o Espírito Santo, ele manifesta os dons. Pode ser que você tenha um dom de revelação, pode ser que você tenha um dom de profecia, pode ser que você tenha um dom de maravilhas, de interpretação de línguas, pode ser. Então você sabe que o Espírito Santo, quando ele vier novamente na tua vida, esse dom vai se manifestar. O dom para que é? É para o crescimento da igreja, é para o fortalecimento do povo de Deus, mas também é para o avanço, o crescimento do reino. Isso é ganhar almas para Cristo. Então os dons, eles começam a se manifestar no avivamento. Parte 2 da parte 2. O batismo com o Espírito Santo. Gente, isso aqui é maravilhoso. O batismo com o Espírito Santo. Diz que em Atos capítulo 2, houve o batismo com o Espírito Santo. Eles começaram a falar em novas línguas, segundo o Espírito Santo concedia que eles falassem. Diz que isso é como diz aqui o comentarista, é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Que só quem fala em língua estranha é que foi batizado com o Espírito Santo. Eu discordo dessa afirmação, porque eu entendo
que tem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e não começaram a falar em línguas. Está entendendo? Receberam o poder de Deus, foram batizadas com o Espírito Santo e não começaram a falar em línguas. As pessoas dizem, tiveram um renovo. Não, elas foram batizadas com o Espírito Santo, só que não manifestaram o dom de línguas. Está entendendo? Mas o batismo com o Espírito Santo é a experiência que nós devemos resgatar para as nossas igrejas, para as nossas comunidades de fé, para as nossas congregações. Está entendendo? E o batismo com o Espírito Santo, ele não é o fim, ele é o começo, ele é a porta para os mistérios de Deus, para a ativação de dons espirituais e ministeriais na tua vida. Então, se você está fazendo alguma campanha para algum bem material, tudo bem, pode fazer, mas eu digo para você, coloque isso em segundo plano. Primeiro plano, comece a buscar o batismo com o Espírito Santo. E ele tem desejo, só basta crer, só isso, basta crer. Nós não pregamos mais batismo com o Espírito Santo. Eu lembro de cultos específicos para batismo com o Espírito Santo. Hoje isso não existe mais. Então vamos resgatar isso. Se nós todos estamos por um pleno avivamento, então vamos voltar a fazer cultos com o batismo com o Espírito Santo, específico para isso. Tem muito membro, muito cristão, muitos irmãos da fé que vivem a vida no raso, porque não são batizados com o Espírito Santo, e aí acham que Deus não gosta deles. Está entendendo? Então vamos voltar a pregar o batismo com o Espírito Santo. Vamos voltar a orar para Deus batizar com o Espírito Santo. A Assembleia de Deus é o que é. As igrejas pentecostais são o que são por causa do batismo com o Espírito Santo. Parte 3 da parte 2. O exemplo do surgimento da Igreja Assembleia de Deus. Claro, 1911 fundou-se a Assembleia de Deus no Brasil. Esse ano ela faz 110 anos. E Gunnar Wing e Daniel Berg foram influenciados pelo grande avivamento na Rua Azusa. Sim, o grande avivamento que houve ali na Rua Azusa, em Los Angeles, onde William Seymour, o líder, né, daquele lugar ali, promoveu cultos ali. Na verdade, quem promovia era o Espírito Santo, desculpem. O Espírito Santo promovia cultos ali, e os cultos demoravam 10 horas. 10 horas, gente. 10 horas os cultos. E olha só, não tinha pregador, não tinha assim pregador agendado, não tinha cantor agendado. Sabe o que acontecia? As pessoas se reuniam e de repente uma pessoa começava a louvar a Deus. Todos ali em comunhão através do Espírito Santo sabiam que aquela pessoa era para acompanhar a adoração dela. Uma pessoa de repente começava a pregar, todos sabiam no Espírito que aquela pessoa estava com a mensagem de Deus. Não havia nada pré-determinado, não havia agenda, não havia nada. O Espírito Santo era livre para dirigir todo aquele trabalho. Está entendendo como é o Espírito Santo que move tudo? Por isso que, como o comentarista falou, quando a agenda é humana, quando os artifícios, hoje vai pregar isso aqui, amanhã vai pregar aquele, hoje canta esse, amanhã canta aquele, não acontece nada. A organização é necessária? Mas quando nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo, aí o negócio é diferente. Ninguém se preocupa que não está sendo organizado ou que está sendo organizado. Ninguém se preocupa. Por isso aquele avivamento da Rua Azusa influenciou muitas e muitas pessoas. Parte 3. Dons de demonstração de poder. Parte 1 da parte 3. Sinais que confirmam o agir de Deus. Então os sinais, como diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome expulsarão demônios, beberão alguma coisa mortífera, não fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Promessa bíblica. E por que não acontece? Por que ninguém fala língua estranha? Por que tem demônio que demora 1 século para sair da pessoa? Por que ninguém é curado nas nossas denominações? Por quê? Por causa que não promovem o Espírito Santo. Deus mandou o Espírito Santo para ajudar a sua igreja. Jesus disse, não vos deixarei órfão. Não, está entendendo? Não vos deixarei órfão. O Pai vai enviar outro Consolador igual a mim. Outras traduções dizem o ajudador. Então quanto mais nós tivermos intimidade com o Espírito Santo, mais o poder vai acontecer na igreja, na denominação, na comunidade de fé, na tua vida. E aqui ele usa na parte 2 da parte 3 o exemplo do avivamento do ministério de Charles Spurgeon, um grande pregador.
Não sei se eu pronunciei certo, mas tudo bem. Um grande pregador. E ele foi influenciado por quem? Pelo Espírito Santo. Até a lição aqui mostra uma revelação que ele teve, né? Tudo bem, irmãos. O Espírito Santo é que é influenciador. Quando ele influencia na mensagem, olha só, Isaías capítulo 6. Quando ele viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí diz o texto que um anjo tirou uma brasa viva do altar e tocou nos lábios dele e disse: purificado foi o teu pecado e perdoada a tua iniquidade. Sabe o que quer dizer isso? Que quando a mensagem vem do altar de Deus, é uma brasa viva que vai no ser humano e vai haver uma transformação na vida dele. Quando é só teologia, quando é blá blá blá, quando é só teoria, não acontece nada. Ficamos assim, meu que conhecimento, meu que inteligência, mas só fica a nossa admiração, a nossa transformação, não acontece nada. Deus não fala, Deus não age, porque é só agir humano. Então, quando a mensagem vem do altar, a brasa viva tirada do altar, há transformação de vida. Isso aconteceu com esse grande pregador. Isso vai acontecer com você quando você realmente buscar o Espírito Santo, que é o único que promove o avivamento. A nossa parte é buscar, e se nós buscarmos de inteiro coração, com rogo, com súplica, com lágrima, vai acontecer. Parte 4 da lição: o fruto do Espírito. Parte 1 da parte 4, o segundo leme. Aqui ele fala, o escritor da lição diz que não devemos deixar de lado nem os dons do Espírito, nem o fruto do Espírito. Com certeza, os dois caminham juntos. Os dons do Espírito Santo caminham juntos com o fruto do Espírito. Por quê? Porque olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é o fruto, não é os, tá? É o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão, benignidade, bondade, ok? Então tu pensa assim, eu tenho que ter domínio próprio, e tu procura na tua força e tu nunca consegue. Eu tenho que ser manso, eu tenho que ser calmo e tu não consegue. Eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser benigno, eu tenho que ser bondoso e tu não consegue. Por quê? Porque está fazendo com a tua força. Agora quando é fruto, por isso que a palavra diz, é fruto de quem? Do Espírito, não é tu. Tu reconhece para Deus, eu não consigo, eu sou ruim, eu sou nervoso, eu sou chato, eu não tenho paciência. Me dá o teu fruto, aí Deus, com o avivamento primeiro na tua vida, vai fazer essa grande obra. Os dons são importantíssimos, mas o fruto do Espírito é mais importante ainda. Sabe por quê? Porque quando você prega com poder e autoridade, os milagres acontecem, as pessoas vão querer se chegar a você, vão querer conversar, conhecer você, é normal. Só que elas vão conversar, ver que você é impaciente, ver que você é nervoso, ver que você não tem mansidão. Elas, meu Deus, o cara, o que é isso? Isso é homem de Deus? E elas vão acabar perdendo a bênção. Tá entendendo? Por isso que é muito importante que os dois andem juntos, tá? Os dons do Espírito Santo com o fruto do Espírito Santo. Parte 2 da parte 4, cumprindo a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele faz a igreja se mover. Gálatas, quer ver? Gálatas, deixa eu ver aqui, só um pouquinho, irmãos. É livro de Gálatas. Gálatas, foi arrebatado Gálatas, está aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, com letra maiúscula, não estáis debaixo da lei. Então nós somos guiados pelo quê? Pelo Espírito Santo. Quando aparece na Bíblia Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Quando aparece Espírito com letra minúscula, principalmente no Novo Testamento, é o Espírito do homem. Então o nosso Espírito, em contato com o Espírito Santo, ele nos guia. Tá entendendo? Isso que precisamos do avivamento pelo Espírito Santo. Não adianta fazer eventos e ter que convocar, vamos lá, vamos não adianta fazer um grande congresso de jovens, certo? E ter que convocar todos os jovens das outras congregações, vocês têm que estar no evento. Gente, se não for pelo Espírito Santo, os jovens até vão, por obediência ao pastor, ao líder, mas eles vão emburrados, vão chateados, não vão gostar de estar ali. Talvez, está entendendo? Alguns vão só para conhecer outras pessoas, para fazer amizade, para uma namorada, um namorado, isso acontece. Está entendendo? Mas no mover do Espírito Santo, que não, vamos lá, que Deus vai falar, que Deus vai agir, que vai haver um grande mover de Deus lá no congresso, isso não acontece mais, isso não tem mais. Infelizmente, os líderes têm que ser obrigados, tem que obrigar os outros líderes a ir no congresso, está entendendo? Para poder dar
encher a congregação, encher aquele movimento, encher aquela denominação ali. Infelizmente isso acontece. Por quê? Porque não é movido pelo Espírito Santo. Eu falei do avivamento da Rua Azusa, para encerrar aqui. O avivamento da Rua Azusa, cultos com 10 horas por dia. Quanto tempo durou esse avivamento? Apenas 3 anos. Falei do avivamento do país de Gales, cultos tremendos, Evan Robertson usado poderosamente. Sabe quanto tempo durou? 8 meses. 8. Gente, o que é isso? Então não foi humano? Desculpa, não foi do homem, não foi de Deus? Não, não é isso. É porque a glória tem que ser de Deus. Se você ler o livro O Avivamento na Rua Azusa, escrito uma testemunha da época, um crente, Frank Batterman, um crente, escreveu o livro O Avivamento da Rua Azusa. Ele diz no livro dele, vou sintetizar, que ele sentiu que o avivamento começou a diminuir quando colocaram a placa naquele lugar. Até colocar a placa, estava num nível. Colocar a placa, começou a diminuir. E em alguns anos, ninguém ouvia mais falar do avivamento da Rua Azusa. Então, irmão, não dá para ter placa, né, para ter denominação? Não é isso que eu estou falando. É que quando você quer monopolizar o Espírito Santo, ele vai embora. Porque o propósito ali na Azusa, o que era? Encher as pessoas do Espírito e eles serem enviados, como Jesus falou, Atos capítulo 1, versículo 8, ser-me-eis testemunhas. Esse que era o grande foco do avivamento da Rua Azusa, as pessoas ser cheias do Espírito e levar a mensagem de salvação para a humanidade toda. Esse que era o grande propósito. Mas eles quiseram criar uma denominação, quiseram criar um império, se acabou em nada. Então, irmãos, se nós não dermos ênfase pro Espírito Santo, nada vai acontecer. Nós temos que buscar a Deus através do Espírito Santo. Ele está aqui para nos ajudar para isso. Não espere acontecer, Deus mandar o grande, Deus não vai mandar, está aqui, ok? Muito obrigado por acompanhar essa lição. Até o próximo Subsídio Teológico, em nome de Jesus. Fique na paz, beijo no coração, tchau.